Gabriel, o Walid está aí já, conseguimos trazer ele. Vamos ver se agora vai. Vocês me ouvem? Ouvimos. Sim. Finalmente. A gente? Ouço perfeitamente, agora finalmente. Não sei o problema que aconteceu aqui, mas enfim. Boa tarde, DCM, boa tarde a todos os internautas que estão conosco aqui nessa super live de domingo. Sara, Gabriel, é uma honra estar com vocês aqui. Não pelo momento em si, mas enfim, é para isso que a gente existe, para continuar nessa seara aí, né? Desculpa, acho que estava com uma interferência aqui. Walid, por favor. Então, boa tarde a todos e todas, boa tarde à audiência do DCM, especialmente dessa super live de domingo. Sara, Gabriel, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Obrigada. Walid, a gente viu várias dessas retaliações essa guerra, várias retaliações do Irã, mais ou menos em 7 países, né? E havia discussões na mídia se esse trataria-se de um ataque de Israel ou um ataque conjunto Israel-Estados Unidos, para confundir o Irã. Houve essa discussão, né, na mídia internacional progressista de que poderia ser um ataque meramente israelense e que para confundir o Irã teria... Isso é um dos professores, né, uns altos cargos ali do Irã. Mas o que a gente sabe até agora do que foi isso? Foi uma empreitada Estados Unidos, Israel, ou só israelense? E o que a gente sabe militarmente? O que arrasou ali no Irã? Essa é uma empreitada exclusivamente estadunidense. Para os Estados Unidos, para a sua elite profunda, Israel é um dos instrumentos presentes, assim como os Emirados Árabes Unidos são um instrumento, o Catar é um instrumento, e todas as suas bases naquela região são instrumentos. Qual é a diferença na atualidade do que já chegou a ser antes? Em 1953, eu acho que isso é fundamental por 2 motivos importantes. Em 1953, o golpe na chamada Operação Ajax, que em agosto derruba o governo constitucional do liberal, porém nacionalista, muito patriota Mohammad Mossadegh, em primeiro lugar, restitui para os Estados Unidos, para os britânicos, o controle de um país estratégico, o controle das reservas petrolíferas e o controle do Golfo Pérsico. Naquele momento, nós estávamos ainda falando de um Iraque que não era soberano e de uma parcela grande do mundo árabe que sequer existia como país. O Catar não existia, o Bahrein não existia, os Emirados Árabes ainda não existiam. Naquele momento, houve uma coisa muito importante. O Irã passa a ser o grande guardião estadunidense e ocidental na região. Israel era importante, mas não era esse guardião. Naquele momento, o guardião é a família Reza Pahlavi, do Shah Reza Pahlavi, a família Pahlavi. O Shah Reza Pahlavi constitui uma polícia política, a Savak, que talvez tenha sido a mais cruel da história humana. Em 1978, 79, se desenrola a Revolução Iraniana, que tem como líder principal, então no exílio, e retorna triunfante, o Ayatollah Khomeini. Naquele momento, acontece uma reviravolta, e que pouca gente, nem sei porquê, cita. Ainda presidente Jimmy Carter, ele cria uma doutrina, a chamada doutrina Carter, que existe até hoje. E ela que está sendo aplicada pelo Trump. A doutrina Carter. A doutrina Carter fez 2 coisas. Primeiro, elevou Israel de nível. Israel passa a ser o parceiro estratégico dos Estados Unidos, a ser defendido a qualquer custo, e o petróleo daquela região entra como petróleo praticamente estadunidense, porque a doutrina Carter diz que todo o petróleo do Oriente Médio passa a estar sob o guarda-chuva da segurança nacional estadunidense. E é aí que o Irã começa a ser isolado,
E é exatamente em 1979 que também começam as primeiras sanções daquilo que depois vem a ser o Caesar Act contra a Síria, porque a Síria é o único país árabe que se alinha com o Irã, inclusive na guerra Irã-Iraque em 80, provocada pelos Estados Unidos com aliados das petromonarquias que seguem aliados dos Estados Unidos. Então, veja como tudo muda a partir da Revolução de 79, inclusive para Israel. O que está em construção hoje, e mais uma vez, eu sinto falta de as pessoas darem a devida atenção ao que é dito. Se eu fosse procurar, se nós fôssemos procurar, sentar e procurar, qual teria sido a frase ou a retórica ou a declaração pública que dá início à agressão ao Irã? Eu diria que é a declaração pública do embaixador estadunidense em Tel Aviv, Israel, que diz que o grande Israel é perfeitamente compreensível e que se Israel alcançá-lo, nós não devemos nos opor a isso. O grande Israel compreende o Iraque, nós estamos falando do Golfo Pérsico, o Iraque, parcela do território turco, todo o Líbano, toda a Palestina, toda a Jordânia, quase toda a Síria, parcela do território, 1/4 do território saudita, parcela importante do território egípcio, quer dizer, todo o Sinai, e toda a margem oriental do Rio Nilo até o Sudão do Sul, que já é um protetorado ocidental, gerido em parte por Israel, em consórcio com o verdadeiro câncer árabe, os Emirados Árabes Unidos, e que já começaram um processo de desestabilização do Sudão para tomar a margem sudanesa do Mar Vermelho. Então, o Grande Israel é uma porção grande de território, os dois aquíferos do complexo Tigre-Eufrates e o complexo Nilo, sob controle israelense. E, claro, as suas, digamos assim, os seus entornos têm que estar domesticados para ser área de segurança e amortecimento do Grande Israel. Então, o Irã tem que estar no projeto Grande Israel. A Turquia tem que estar no projeto Grande Israel. E o Egito tem que ser cercado para não se sublevar. Por isso, cercado pela Líbia, já destruída e tomada, e cercado via Sudão. E com isso ser estrangulado quanto ao Nilo. Isso está em construção. Mas o que é a Grande Israel? Verdadeiramente falando, na minha modestíssima opinião. A Grande Israel é, de fato, uma coisa a ser administrada por um jacu, um jumento de terno e gravata chamado Netanyahu? Não. Isso é para a elite estadunidense, que pode ter nela parte judaica para justificar essa bobagem bíblica. Então, o Grande Israel, na verdade, é uma parte daquilo que eu tenho chamado sistematicamente de espaço vital estadunidense. Então, o Grande Israel é o espaço vital estadunidense no Oriente Médio, em que Israel faz parte. Israel faz parte, prestemos atenção nisso. E o espaço vital construído pelos Estados Unidos hoje vai do Oriente Médio até este continente. A Europa está no espaço vital estadunidense, por isso a Groenlândia, o Atlântico todo, o Oceano Atlântico, e claro que as geleiras ao norte, disputadas inclusive com a Rússia, e todo este nosso continente, das geleiras canadenses, Ártico, até a Terra do Fogo. Isso para colocar no espaço vital estadunidense pelo menos 2 bilhões de habitantes para tornar rentável e competitiva a economia estadunidense e nela haver tantas conflagrações quanto necessárias para manter a indústria bélica estadunidense se renovando. Porque a indústria bélica precisa se renovar por uma única forma, substituir armas obsoletas. E armas obsoletas precisam ser destruídas para ser substituídas. É isso que está em construção e, evidentemente, uma guerra também, que é híbrida e quente, portanto, ela tem as
as desestabilizações, por isso que a Operação Ajax é fundamental. A Operação Ajax, Sara, é aquela que, na minha modesta opinião, inaugura todos os modelos de golpe de Estado até hoje. Ah, sim, explica pra gente um pouco mais. Porque a Operação Ajax, que derrubou o Mossadegh em 1953, ela teve profunda desestabilização interna. Aquilo que foi feito no Brasil em 2013, por exemplo, aquilo que foi feito na Indonésia em 65, aquilo que foi feito no Brasil em 64, aquilo que foi feito no Chile para levar o Pinochet ao poder, aquilo que vem sendo feito sistematicamente na Argentina para conflagrar a rua permanentemente, foi inaugurado na Operação Ajax em 1953. E naquele momento, dinheiro jogado para os aliados internos, as academias de luta livre de Teherã foram cooptadas com dinheiro e foram para a rua fazer tumulto, e finalmente parcelas do Estado entram nesse processo. Então, houve um processo de desestabilização interna que eles vêm empreendendo dentro do Irã há bastante tempo, desde a tentativa da Revolução Verde, quando se contestou a eleição, ou a reeleição, melhor dizendo, de Mahmoud Ahmadinejad. Isso já no processo revolucionário iraniano e mais recentemente. Então, este é um processo, este modelo é o modelo que vem sendo aplicado até agora. Máxima desestabilização, máxima violência, aí meter os Black Bloc para fazer esta violência dentro das manifestações de 2013, as chamadas romanticamente Jornadas de Junho, o que é uma patifaria se referir a esse nosso Jornada de Junho. Então, este é um processo. Compreender isso tudo, compreender o que está em jogo hoje, mas, ao mesmo tempo, compreender como o Irã está reagindo, é também uma senha para o futuro. É uma senha para o futuro para o BRICS, é uma senha para o futuro para o Brasil, porque agora os Estados Unidos já emitiram, no dia 26, um relatório, deixa eu abri-lo aqui, falando que o Brasil tem 2 bases secretas chinesas aqui. Isso não é à toa. Estão falando em dezenas, mais de uma dezena de bases secretas em toda a América Latina. Então, eles estão preparando o Brasil e o continente para ser alvo de intervenção militar, eventualmente, se for o caso, em virtude de os chineses serem donos do território. Esse documentário, esse relatório, deixa eu pegá-lo aqui, só um minuto, abri ele na página errada aqui. Foi publicado nesse site meio picareta, o Poder 360, não, bastante. Bom, pelo menos em alguns aspectos, não quer dizer que ele não é uniforme necessariamente. Relatório diz que China tem base militar secreta no Brasil. Uma delas seria na Bahia. E esta base secreta, na verdade, é algo público, é um instituto de pesquisas chinês com o Brasil, portanto, ele é brasileiro em cooperação com a China. Como se fosse as armas químicas do Iraque, né? Essa base militar da China no Brasil. É a mesma história. É bem pior. Em 2005, quando o Lula estava no seu primeiro mandato, e quando já havia uma guerra híbrida em curso com a CPI dos Correios, e que depois vira aquela grande farsa do Mensalão, comandada pelo Joaquim Barbosa, e todo mundo esquece do Joaquim Barbosa, esse é o grande bandido do judiciário brasileiro, antes de existir esse picareta do Moro, esse urubu com gravata. Então, o relatório, esse relatório é do Comitê Seleto sobre a China. Ele foi publicado na quinta-feira. Eu estou com o PDF dele aqui na íntegra, até porque ele é link, e ele diz o seguinte, que o documento lista a instalação como não oficial, e na verdade ela é oficial, com capacidade de identificar ativos militares estrangeiros. Ora, primeiro, o Brasil tem o direito de identificar ativos militares estrangeiros, inclusive, se forem estadunidenses especialmente, de abatê-los e capturar aqueles que os pilotam ou
matá-los no abate. Eliminá-los, neutralizá-los na linguagem mais civilizada. Eles dizem o seguinte: a base fornece à República Popular da China um canal para observar e influenciar a doutrina espacial militar brasileira, ao mesmo tempo que estabelece para a presença permanente uma região vital para a segurança nacional dos Estados Unidos. Portanto, eles estão dizendo que nós somos quintal, na verdade, parte do espaço vital. Esse papo quintal ficou muito brega. Então, é espaço vital. E eles também citam o Laboratório Conjunto China-Brasil para a Radioastronomia, que está na base de tecnologia da Serra do Uruba, ou Uruba, na Paraíba. E eles listam depois bases chinesas, olha só, na Venezuela 2, na Bolívia 2, no Peru 1, no Chile, na Argentina, no Chile 2, inclusive. E assim vai indo. Então, eles estão preparando o continente para ser invadido e ocupado. E o que aconteceu em 2005? Em 2005, o Brasil tem um programa nuclear ultra desenvolvido, mais desenvolvido que o iraniano, muito mais, aliás. Em algumas tecnologias, nem os Estados Unidos e a Europa têm. Entretanto, naquele momento, a Agência Internacional de Energia Atômica, afinal de contas, o Brasil é signatário do Tratado de Não Proliferação, integra a agência e está submetido ao regime, como todos os 190 países signatários. Israel não é. O Irã é, por exemplo. O Irã é, Israel não é. Então, está submetido ao sistema de inspeções.